Bom, e Leo, aqui no Brasil quase tudo, como você já observou, acontece pelo WhatsApp. E você enxerga isso como uma vantagem ou como uma armadilha para o pequeno negócio? Bem, eu acho que é as duas coisas. E acredito que esse é exatamente o ponto. É isso que torna tudo tão interessante. Claro que é uma enorme vantagem, porque os seus clientes já estão lá, certo? Não existe atrito. Você não precisa pedir para a pessoa baixar um aplicativo, criar uma conta ou aprender a usar uma nova plataforma. Ela já está no WhatsApp todos os dias. É exatamente o que vimos acontecer no passado na China e em outros países da Ásia com o WeChat. E os seus clientes já estão conversando com você. Talvez até neste exato momento. Sinceramente, não existe nenhum outro canal de marketing no mundo que tenha sido construído da forma como aconteceu no Brasil. Eu observo mercados do mundo inteiro e acredito que a América Latina como um todo, e especialmente o Brasil, possui uma das infraestruturas de redes sociais e comunicação mais fortes do planeta. Mas existe um detalhe importante. Essa vantagem pode se transformar em uma armadilha no momento em que o seu negócio começa a crescer, porque o WhatsApp não escala junto com você. Cada novo cliente significa mais uma conversa, mais um chat, mais uma pessoa esperando que você pare o que está fazendo para responder. E isso torna muito difícil escalar a operação de forma automática. Então, o mesmo canal que está trazendo todos esses clientes para o seu negócio acaba pouco a pouco se transformando no principal gargalo da empresa. Pense da seguinte forma: se você tem um aplicativo, ou como chamamos na China, um mini program, os clientes conseguem utilizá-lo sozinhos. Um único aplicativo pode atender centenas de milhares de usuários, mas centenas de milhares de conversas precisam ser respondidas por alguém. E na maioria dos casos, esse alguém é você. Por isso, eu não acredito que o objetivo seja abandonar o WhatsApp. Isso seria uma loucura. É lá que os seus clientes estão. É lá que eles querem falar com você. O objetivo é fazer com que o WhatsApp continue funcionando para o seu negócio, mesmo quando você estiver dormindo, ou quando estiver descansando, ou simplesmente vivendo a sua vida. Porque no fim das contas, o desafio não é trocar de canal, o desafio é garantir que o principal canal de relacionamento com seus clientes continue funcionando sem depender da sua presença o tempo todo. Perfeito. E, bom, agora me fala sobre esse termo, vibe selling. Eu acho, assim, me soa, me soa mais uma expressão de marketing. Mas explica para mim, como se eu fosse o dono de uma clínica, o dono de um pequeno negócio, o que realmente muda para mim na segunda-feira de manhã? Sim, eu concordo que parece mais uma daquelas palavras da moda do momento. Eu realmente concordo com isso. Mas deixe-me descrever como é uma segunda-feira típica para uma clínica. E aí falamos sobre o conceito de vibe selling. Imagine que você tem uma clínica. A forma tradicional de automação era baseada em menus de botões, certo? Pressione 1 para agendar uma consulta. Pressione 2 para consultar preços. Pressione 3 para falar com um atendente. E todo mundo odeia esse tipo de sistema. Eles são engessados, limitados e incapazes de lidar com perguntas reais. No momento em que o cliente faz uma pergunta um pouco fora do roteiro, tudo desmorona. Acho que isso acontece tanto nas ligações telefônicas quanto nas mensagens de voz. E claro, no WhatsApp. É como se o cliente tivesse que seguir o seu plano para que a automação funcionasse. E aí entra o vibe selling. O que é vibe selling? Basicamente, significa que a inteligência artificial realmente lê a conversa de verdade. Ela capta o tom da comunicação, entende o que a pessoa realmente quer, consegue perceber o que está por trás das palavras. Ela sabe diferenciar alguém que está hesitando por causa do preço de alguém que está hesitando por falta de confiança. E essas duas situações exigem respostas completamente diferentes. A partir daí, a IA responde como faria a melhor recepcionista ou o melhor vendedor da sua equipe. Com empatia, com naturalidade, usando os preços reais, os serviços reais e as informações reais do seu negócio, e conduzindo a conversa, de forma natural, até o agendamento de uma consulta ou o fechamento de uma venda. Mas acredito que isso vai ainda mais longe. Com base nos seus produtos, nos conteúdos que você cria e nos serviços que oferece, a IA consegue construir rapidamente um playbook completo de vendas para o seu negócio, além dos roteiros necessários para executá-lo. E quando digo playbook, estou falando daquele tipo de estrutura comercial que até pouco tempo atrás apenas grandes empresas conseguiam desenvolver. Era algo reservado para corporações com equipes de vendas, departamentos de treinamento e executivos comerciais experientes. O Vibe Selling entrega esse mesmo nível de capacidade para um negócio de uma única pessoa. Na prática, ele dá a qualquer empreendedor acesso a um super vendedor.
Algo que antes era um privilégio que apenas os grandes players do mercado podiam pagar. Essa é a essência da ideia. E aqui está um exemplo concreto de como isso muda a rotina. Você acorda na segunda-feira de manhã. Durante o fim de semana, chegaram cerca de 15 mensagens de clientes. Todas elas já foram respondidas. E foram respondidas de uma maneira que soa exatamente como você. Além disso, 3 dessas pessoas já agendaram horários na sua agenda, e você não precisou sequer tocar no celular. É isso. Essa é a proposta. Essa é toda a ideia por trás do Vibe Selling. Isso é um sonho para mim, hein? That's a dream for me. E, Leo, a maior resistência que eu escuto quando a gente fala de inteligência artificial, né, no atendimento é os clientes falando dessa forma assim, a IA vai falar com o meu cliente como um robô e vai queimar a minha marca. O que você diz para alguém que pensa assim? Né? E também, e quando a IA erra, né, o que fazer? Sim, essa é uma pergunta que me fazem com muita frequência. E, sinceramente, eu acho que esse é um dos receios mais legítimos que existem. As pessoas têm toda a razão em se preocupar com isso. Por isso, eu nunca descarto esse medo, porque uma IA mal implementada pode sim prejudicar sua marca e o relacionamento com seus clientes. Sem dúvida, não vou fingir que esse risco não existe. Vou explicar de forma bem direta onde as coisas costumam dar errado. O problema acontece quando se usa uma IA genérica. Ela não conhece o seu negócio. Não conhece seus preços, não conhece seus serviços, não conhece a forma como você fala. Na verdade, ela não sabe praticamente nada sobre você. Essas ferramentas de IA de uso geral exigem que você forneça todo o contexto do seu negócio para que elas possam ajudar adequadamente. E é justamente aí que começam os problemas. É quando as respostas passam a soar robóticas. Ou pior ainda, quando a IA começa a inventar coisas. As famosas alucinações. Ela pode inventar um preço, prometer um serviço que você nunca ofereceu, ou fornecer informações incorretas aos seus clientes. Esse é o verdadeiro pesadelo. E claro, é exatamente esse problema que estamos tentando resolver. A forma como trabalhamos é diferente. Antes de a IA dizer uma única palavra para um cliente, ela aprende com o seu negócio real. Ela analisa suas conversas reais, seu site, seu histórico de atendimento, sua forma de se comunicar, seus hábitos, seus produtos e serviços. Por isso, desde o primeiro dia, ela consegue responder de uma maneira que soa como você. Mas existe um ponto ainda mais importante. Quando ela não tem certeza sobre alguma informação, ela não tenta adivinhar. Ela não inventa. Ela encaminha a situação diretamente para você. É como se tocasse no seu ombro e dissesse: preciso da sua ajuda aqui. Em vez de correr o risco de dar uma resposta errada. É isso que chamamos de modelo Human in the Loop, humano no processo. Sempre que existe alguma dúvida ou situação fora do padrão, a IA pede orientação, exatamente como faria um excelente funcionário. Um bom colaborador não arrisca prejudicar o relacionamento com um cliente importante. Ele procura o chefe e pede instruções claras antes de agir. E existe um teste simples que eu recomendo para qualquer empresário que esteja ouvindo isso. Leia a resposta gerada pela IA. Se ela não estiver tão boa quanto a resposta que você daria pessoalmente, então você simplesmente não a aprova. Você edita e ensina a IA como aquela resposta deveria ser feita. E na próxima vez, ela aprende automaticamente. É assim que construímos o sistema. Ele passa por esse processo de aprendizado contínuo e validação constante, até que as respostas deixem de parecer respostas de uma IA e passem a soar como se fossem realmente suas. E esse é o objetivo final: ajudar você a responder seus clientes de forma autêntica, mantendo a sua voz e o seu relacionamento com eles.